Introdução da notícia. Atenção, torcida tricolor. O clima é de tensão e emoção nos bastidores do Fluminense Futebol Clube, e quem está acompanhando tudo de perto certamente sente isso no coração. Uma bomba acaba de explodir na mídia esportiva. O STJD vazou um áudio que promete sacudir as estruturas do futebol brasileiro. O que acontece, afinal? O VAR, que deveria ser um aliado das decisões justas, pode ter prejudicado nosso querido Fluminense em uma partida decisiva. O que foi dito nesse áudio? As palavras que ecoaram nas cabines de transmissão revelam um cenário alarmante para todos nós, apaixonados pelo tricolor. É hora de analisarmos essa situação com toda a profundidade que ela merece, pois estamos lidando com algo que pode mudar o curso da temporada. Neste primeiro capítulo, vamos mergulhar no contexto dessa situação. O Fluminense, que há tempos vem se destacando na tabela, viu seu desempenho sob os holofotes e, por conta de uma decisão controversa envolvendo o VAR, agora se vê diante de um verdadeiro dilema. A questão que paira no ar é: até que ponto a tecnologia, que deveria garantir justiça, pode se tornar um fator de injustiça? Logo de cara, a torcida se agita. As redes sociais fervilham com postagens de indignação, e os grupos de discussão estão mais ativos do que nunca. É o tipo de notícia que não se pode ignorar. O áudio vazado revela diálogos que insinuam erros de julgamento por parte da equipe de arbitragem, além de expor comentários que podem ser interpretados como tendenciosos. Imagina como isso afeta a moral dos jogadores e a confiança da comissão técnica. Todos nós sabemos o quanto a confiança é crucial em um campeonato de alto nível. O Fluminense, que já vinha enfrentando desafios ao longo da temporada, agora se vê em meio a esse furacão de especulações e reações. Como os atletas vão reagir a essa pressão? Como a torcida deve se comportar diante de uma situação tão delicada? É o momento de fazermos um apelo à torcida. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, essa é a hora. Deixe seu like e venha conosco nessa jornada de análise e discussão sobre o futuro do nosso Fluminense. Vamos juntos explorar os desdobramentos dessa situação, e o que isso pode significar para nosso time nas competições em que estamos envolvidos. Acompanhe-nos, porque o que vem por aí pode ser ainda mais surpreendente e impactante. À medida que avançamos, vamos nos aprofundar nas implicações que esse vazamento pode ter sobre a performance do nosso time em campo. O que será que os jogadores estão pensando? Como essa situação pode influenciar as próximas partidas? Este escândalo vai muito além de um simples erro de arbitragem. Ele gera um clima de desconfiança que pode afetar até mesmo a forma como o time se prepara para enfrentar seus adversários. E, claro, não podemos esquecer da paixão da torcida. A pressão está nas arquibancadas, e o apoio ou a indignação dos torcedores podem fazer toda a diferença. Acompanhe-nos no próximo capítulo, onde analisaremos o impacto tático desse erro de arbitragem no desempenho do Fluminense. A emoção está apenas começando. Ângulo tático agora. Visualiza a cena. Os jogadores do Fluminense, com o coração na mão, entram em campo para mais uma batalha. Mas, antes mesmo de a bola rolar, o clima já está pesado. O que se passou com o áudio revelado? O erro do VAR não foi apenas uma falha técnica, ele feriu a alma do nosso time e a confiança já abalada dos nossos guerreiros. O impacto disso no desempenho em campo é um tema que merece ser discutido com toda a seriedade. A verdade é que o Fluminense vinha se destacando em suas táticas e estratégias, com uma abordagem inteligente que buscava controlar o jogo através da posse de bola e de rápidas transições. Mas, ao saber que uma decisão duvidosa poderia ter influenciado um resultado anterior, como isso afeta a mentalidade dos jogadores? Um atleta que tem em mente que foi prejudicado pode entrar em campo já desestabilizado, com uma pressão extra em seus ombros. Isso não é apenas uma questão tática, é uma questão psicológica. Os treinadores costumam dizer que o futebol é um jogo de confiança, e quando essa confiança se abala devido a fatores externos, como um erro de arbitragem, as consequências podem ser profundas. O Fluminense precisa, mais do que nunca, de um sistema defensivo sólido e de um ataque afiado, mas como garantir isso se os jogadores estão pensando mais nas decisões do VAR do que nas jogadas em si? Uma equipe que se distrai com questões externas pode acabar perdendo o foco, e isso, em um campeonato tão acirrado, pode custar caro. Além disso,
as decisões táticas de Fernando Diniz precisam ser constantemente ajustadas, e é isso que torna o trabalho dele tão fascinante. O que fazer quando a motivação e a confiança do grupo estão em xeque? Uma possível reviravolta na forma como a equipe se posiciona em campo poderá ser necessária. Diniz poderá optar por mudanças mais drásticas na escalação ou na formatação tática, buscando reerguer a moral dos jogadores. O que ele deve priorizar? A recuperação emocional da equipe ou a continuidade de um esquema que vinha dando certo? É uma escolha difícil, e a torcida sabe disso. E claro, como essa situação impacta a movimentação dos jogadores em campo? O Fluminense precisa ser ágil, mas a dúvida e a frustração podem levar os atletas a se sentirem mais inseguros nas decisões rápidas. Imagine um atacante hesitando em finalizações ou um zagueiro vacilando na hora de cortar uma bola. Essas pequenas falhas podem se acumular e resultar em grandes problemas ao longo da temporada. É preciso que o time encontre a forma de superar esse obstáculo e manter o foco naquilo que realmente importa, a vitória. E aqui entra a emoção da torcida. A presença vibrante da arquibancada pode ser o fator que muda tudo. Os gritos de apoio, as canções que ecoam pelos estádios, tudo isso ajuda a elevar a moral dos atletas. Como a torcida pode reagir diante dessa situação? É o momento de reforçar o apoio, não apenas quando as coisas vão bem, mas também quando o cenário se torna desafiador. E você, torcedor, como se sente em relação a isso? O que espera do time diante dessa polêmica? Deixe nos comentários. O desfecho desse capítulo nos leva a uma reflexão profunda. Como lidar com as adversidades que surgem no caminho, especialmente quando essas adversidades são externas e, aparentemente, fora do controle da equipe? O Fluminense precisa se reinventar, e o apoio da torcida se torna imprescindível. Acompanhe-nos no próximo capítulo, onde vamos explorar como esse escândalo pode impactar o futuro dos jogadores e a busca por reforços. A trama está se desenrolando. Ângulo de mercado. Em este momento, a tempestade no Fluminense não se limita apenas ao campo. O escândalo do VAR e o vazamento do áudio chocante tem potencial para impactar diretamente o mercado de transferências do clube. O que isso significa para os nossos jogadores e para as futuras contratações? É hora de analisar as consequências desse drama em um aspecto que todo torcedor ama discutir: o mercado. Um erro de arbitragem que prejudica o Fluminense pode fazer com que os olhares se voltem para os nossos jogadores de uma forma diferente. Estamos falando de atletas que já se destacam, mas que, após uma polêmica como essa, podem ganhar novos interesses de clubes nacionais e internacionais. Imagine a cena: depois de uma exibição impressionante, um dos nossos craques é chamado para uma proposta tentadora. E como a diretoria deve lidar com isso? Será que a instabilidade emocional do clube pode influenciar a decisão de um jogador em permanecer ou buscar novos horizontes? Essas são perguntas que começam a ecoar nas mentes dos torcedores. Além disso, a pressão por reforços se torna ainda mais intensa. A necessidade de garantir a solidez do elenco em meio a um cenário turbulento é um grande desafio. O que a diretoria do Fluminense deve fazer? Buscar jogadores que tragam não apenas qualidade técnica, mas também uma capacidade emocional forte para lidar com a pressão. É preciso formar um elenco coeso, que saiba superar adversidades e que esteja disposto a lutar pela camisa. O mercado está cheio de oportunidades, mas a escolha certa é crucial. Os torcedores esperam ansiosamente por informações sobre possíveis contratações, e as especulações começam a surgir. E aqui está a parte mais intrigante: o impacto do áudio vazado pode fazer com que os olheiros de outros clubes fiquem mais atentos a possíveis jogadores que podem ser dispensados em um momento de crise. É uma oportunidade que pode ser vista como um divisor de águas. Jogadores que, às vezes, ficam à sombra de estrelas podem se destacar quando o clube se vê em uma crise. Portanto, será que o Fluminense conseguirá aproveitar essa situação a seu favor ou verá seus talentos sendo levados para outros times? É um verdadeiro jogo de xadrez. Não podemos esquecer, também, da questão dos contratos. Jogadores que têm suas cláusulas de saída podem ser tentados a sair, especialmente se a atmosfera no clube se tornar insustentável.
Isso gera uma incerteza no planejamento da temporada, e a torcida precisa entender que, nesse ambiente de pressão, algumas decisões podem parecer impensáveis. E se um de nossos ídolos decidir seguir outro caminho? O que acontece com a confiança e a moral do time? A torcida tricolor, sempre apaixonada e atenta, tem um papel fundamental nessa história. Como você se sente em relação a possíveis saídas ou chegadas? O que espera da diretoria na busca por novos talentos? Essas são perguntas que nos levam a um debate mais profundo. Vamos juntos discutir isso nos comentários. Sua opinião é muito importante para nós. No final das contas, o que resta é a incerteza. O futuro do Fluminense está em jogo, e a habilidade da diretoria em manobrar essa tempestade será crucial. Acompanhe-nos no próximo e último capítulo, onde faremos uma síntese de todos esses ângulos e exploraremos as perspectivas futuras do nosso Fluminense após esse escândalo do VAR. A trama continua, e você não vai querer perder. Síntese final. À medida que chegamos ao final da nossa análise, é hora de integrar todos os ângulos explorados até aqui e refletir sobre o futuro do Fluminense após o escândalo do VAR. O que aprendemos até agora? Como cada aspecto discutido impacta o nosso clube e a paixão da torcida? Estamos diante de um momento decisivo que pode moldar o que vem pela frente. O vazamento do áudio revelou não apenas um erro de arbitragem, mas uma série de consequências que reverberam no desempenho em campo, no mercado de transferências e, acima de tudo, na moral da equipe. Os jogadores, que já enfrentam uma pressão constante, agora têm que lidar com um clima de desconfiança e incerteza. A confiança, que é a base de qualquer equipe vitoriosa, está em jogo. A tática de Fernando Diniz e a forma como o elenco reage a essa adversidade podem ser determinantes para a continuidade do sucesso na temporada. Além disso, o impacto no mercado de transferências é um ponto crucial. A diretoria deve agir rapidamente para garantir a estabilidade emocional e técnica do grupo. Jogadores que podem ser fundamentais para o futuro, se não forem bem geridos, podem buscar novos destinos. E a torcida, sempre fervorosa, precisa estar atenta e ativa, manifestando seu apoio e suas opiniões. As redes sociais fervilham e a interação com o clube nunca foi tão importante. Como o Fluminense poderá usar essa energia para seguir adiante em busca de vitórias? Refletindo sobre o que vem pela frente, a esperança não pode se apagar. Apesar das dificuldades, o Fluminense tem uma torcida apaixonada e um histórico de superação que não pode ser esquecido. O que se desenha no horizonte é um caminho que, embora conturbado, pode levar a novas conquistas. A capacidade de se unir em tempos difíceis e a resiliência demonstrada pela equipe e pela torcida são o que nos define como tricolores. E, por fim, a pergunta que fica é: como você, torcedor, vê o futuro do Fluminense diante dessa situação? O que espera das próximas partidas e dos jogadores? Sua voz e suas opiniões são essenciais para criar um ambiente positivo e motivador. Não deixe de compartilhar seus pensamentos nos comentários, porque, juntos, somos mais fortes. Encerramos nossa análise por aqui, mas a conversa continua. Inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e nos ajude a espalhar a paixão pelo Fluminense. O futuro é incerto, mas a nossa torcida é sempre fervorosa. Vamos juntos, tricolores!